Santo é o Senhor. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a pegar a palavra de Deus e a abrir comigo em Jeremias. Posso abaixar um pouco? Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Jeremias, capítulo 18, do verso 1 em diante. E a palavra de Deus, irmãos, que é um manual para nós conseguirmos nos viver bem aqui neste planeta, nos fala da seguinte forma: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do olheiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Amém? Vamos orar, irmãos. Aleluia. Deus, eu louvo a tua palavra porque ela é boa, Deus, porque ela é verdadeira, porque ela nos diz, ó Deus, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, Senhor, a discernir, ó Deus, os propósitos e os pensamentos dos nossos corações. Nós te pedimos que nessa noite, Deus, humildemente nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Espírito Santo de Deus, e vem sobre nós, e que é a tua palavra que é como espada, Deus, ela venha realmente alcançar, ó Deus, o mais íntimo do íntimo de ser de cada um que está aqui presente, ó Deus, e ela venha fazer a diferença, ela venha nos colocar no nosso lugar, ó Deus, porque é isso que nós precisamos. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade. Aleluia. Nós estamos na casa do Senhor, irmãos, e como eu disse, pode baixar. E como eu disse, irmãos, a casa de Deus e o culto a Deus é para o Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. E eu convido os irmãos a abrir também comigo em Lucas, capítulo 19. Amém? Versículo 5 em diante. Quando Jesus chegou, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 5 em diante. E eu passo a leitura, irmãos. Quando nós temos o hábito de falar livro de Lucas, e às vezes nós nos expressamos da maneira errada, porque a maneira correta de falar é Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas escreveu, porque o Evangelho, irmãos, ele é de Jesus. Foi ele que fez todas as coisas que está aqui neste Evangelho. Amém, irmãos? E eu passo a leitura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém, irmãos? A palavra, igual quando eu li Jeremias, veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: vem, desce à casa do olheiro. Zaqueu, irmãos, ele subiu para poder querer ver Jesus, mas quando Jesus deu de frente com ele, a primeira coisa que ele falou: Zaqueu, desce, desce. E muitas vezes, irmãos, nós queremos subir para poder chamar a atenção de Jesus, para poder falar de Jesus. E o segredo, irmãos, está em descer, em nos humilharmos perante o Senhor
em reconhecer a sua soberania. Muitas das vezes a gente fica sem entender por que descer. Ninguém quer descer. E quem aqui mexe com edificações sabe que o que segura, que mantém toda a estrutura em ordem, em segurança, são os alicerces, irmãos. E eles estão por baixo e ninguém vê. Amém, irmãos? Aleluia. Santo é o Senhor. E por que eu falo dessa maneira? Porque nós estamos vivendo, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de brincadeira, é tempo de nos voltarmos os nossos corações para o Senhor. Há tanta maldade acontecendo, tanta perversidade, e nós às vezes nos perdemos em tanta maldade e esquecemos de ver a nossa posição no corpo de Cristo. E hoje eu vim falar, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, porque a gente poderia falar uma palavra que venha mexer com o coração dos irmãos, que poderia, fazer as pessoas chorarem. Mas hoje, irmãos, o que é importante para nós é reconhecermos nosso lugar no aprisco das ovelhas. O que nós estamos fazendo para contribuir para o crescimento do aprisco das ovelhas, que é a igreja local, que é a Jerusalém do Senhor, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui e fazer parte desse local. De saber por que nós precisamos agir dessa forma, quais os momentos, que tempos nós temos passado. Aleluia. Irmãos, pode ir dando glória. Santo, santo é o Senhor. Bendito a Deus é o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, amém? Mateus capítulo 24, versículo 12. Amém, irmãos? E a palavra de Deus nos fala da seguinte forma: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, irmãos. Irmãos, a gente está vivendo o tempo do esfriamento espiritual. E a gente vê, irmãos, não que a gente fica perdendo nosso tempo em observar as pessoas, mas a gente percebe o esfriamento da igreja, do irmão com o irmão, da irmã com a irmã. E é por isso, irmãos, que eu venho trazer essa mensagem, voltando para nós reconhecermos o nosso lugar e a nossa posição que nós temos que tomar na igreja, irmãos, no aprisco do Senhor. Amém? O amor de quase todos se esfriaria. Irmãos, quando nós pegamos o Senhor, Deus, o Altíssimo, e falamos para Ele e lemos essa palavra que foi escrita por Ele, irmãos, o amor de quase todos esfriaria. E aí a gente lê, e essa palavra, e às vezes não entende, às vezes não preocupa. Essa palavra é muito séria, irmãos. O amor de quase todos, do aprisco das ovelhas, se esfriou. Irmãos, eu, na minha ignorância, se eu pegar um copo com água e falar assim, esse copo com água, ele quase todo se esvaziou, não vai ficar nem 10%, irmãos, do total da água deste copo. É por isso que eu chamo a atenção dos irmãos para este versículo, o amor de quase todos. E isso se engloba, irmãos, no geral, na igreja mundial, na igreja do mundo. E eu fico me perguntando, o que será que está no coração do Senhor? Por que Ele não voltou ainda? Então, será que de nós aqui presentes, será que Ele conseguiria buscar pelo menos o dízimo dele, irmãos? Ou será que Ele sairia daqui apenas com uma pequena oferta? Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, porque nós estamos levando
a palavra de Deus na brincadeira. Nós tocamos a nossa vida. A palavra de Deus nos fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Irmão, resto significa emprego, significa trabalho, significa marido, mulher, filhos. A palavra de Deus, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, marido, filhos, por amor de mim, não é digno de mim, irmãos. Aí você fala assim: Jesus é ruim porque ele me pede que eu deixe meu esposo, que ele deixe meus filhos por amor de mim. Não, irmãos. Jesus, ele é tão bom que se você buscar ele em primeiro lugar, ele nos diz que o resto será acrescentado. Focalize, irmãos, a sua mente, a sua vida em buscar o Senhor em primeiro lugar, porque ele vai te acrescentar tudo. Se você não tem saúde, ele vai te dar saúde. Se seu filho não vem na igreja, ele vai trazer seu filho na igreja. Você não consegue, irmão, convencer ninguém a vir na igreja. Por quê? Porque isso aí cabe somente ao Espírito Santo do Senhor. Eu posso perder dias e dias, noites e noites, e de nada valer. E uma simples manifestação do Espírito Santo do Senhor, através da sua fidelidade na igreja, irmãos, a nossa fidelidade comove o coração do Senhor. Aquele servo vem, ele busca, ele é fiel, e o filho dele está desamparado, o filho dele está nas drogas. Eu tenho que fazer algo por ele. E aí é uma manifestação do sobrenatural do Senhor. E às vezes um simples vento do Espírito Santo sobre aquela família, e restaura toda aquela família, restaura toda aquela igreja, para o louvor da glória do Senhor. Irmãos, nós somos a noiva do Senhor. Aqui todo mundo é casado, né? Tem alguém aqui é noivo aqui, irmãos? Não, né? Eu profetizo que daqui a alguns anos, né, haverá muitos noivos e noivas aqui neste lugar. Amém? Irmãos, quem aqui na época de namoro, na época que ficou noivo, que não tinha casado ainda, o zelo, irmãos, que o noivo tem pela noiva, a preocupação que o noivo tem pela noiva. Irmãos, se existe alguém que preocupa com você, que preocupa comigo, é o nosso noivo Jesus Cristo. E ele tem, Senhor, ele tem movido céus e terra, né, a nosso favor, para nos ajudar e nos levar até ele. O único objetivo, irmãos, da criação do ser humano é para louvor da glória do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, e pelo haver o esfriamento de quase todos, nós nos distanciamos dessa visão, irmãos. Nós estamos longe, nós estamos muito longe aqui, a igreja aqui, eu principalmente, nós estamos muito longe, irmão, de chamar a atenção do Senhor, assim como aquela viúva pobre, que lançou tudo que tinha, porque ela creu no ministério de Jesus, ela creu na obra que Jesus tinha para fazer, e ela sentiu a presença do Eterno ali do lado dela. Irmãos, é o que está faltando em nossas vidas, a presença de Deus real no nosso meio, porque é impossível, irmãos, através da leitura da palavra, todas as vezes que Deus manifestou a sua presença real no nosso meio, é impossível a presença de Deus ser manifesta e não haver mudança, não haver transformação. E Deus, irmãos, Ele quer nos moldar, Ele quer transformar o nosso caráter, a nossa forma de ser. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos sentir a presença de Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos amadurecer, irmãos. Aqui, essa quantidade de pessoas é um exército na mão do Senhor para levantar, reestruturar a noiva, a igreja do Senhor, preparar, irmãos, a sua noiva para a tua vinda. Jesus, de forma alguma, irmão, os planos de Jesus, ele pode ser frustrado. Ele vai vir, ele vai levar a noiva dele, mas você tem que ter consciência se você quer fazer parte da noiva ou não. A palavra de Deus nos fala sobre as noivas prudentes e a imprudente. As prudentes, irmãos, elas levaram o azeite reserva. Nós temos que ter esse azeite reserva em nossas vidas. Nós não podemos poder ser simplesmente noivas, nos colocar na posição de noivas. Nós temos que nos colocar na posição de escolhidos, de prudentes. Nós temos que ter azeites reservas, irmãos, em nossas vidas.
E eu achei interessante que quando eu li, né, o nome da igreja, Aprisco das Ovelhas. Irmãos, a gente vai usar um contexto natural e um contexto espiritual para a gente entender o que é ser ovelha, o que é ser pastor. Proveu Deus que o Cal, ele seja o pastor dessa igreja. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele é o bom pastor. Irmãos, nós precisamos seguir todas as diretrizes que o Cal tem nos passado, porque ele tem, né, buscado a Deus, ele tem se empenhado em fazer o melhor para a sua igreja. Deus deu ele, né, o ministério, e ele tem cuidado desse ministério, irmãos. Mas nós temos que entender a posição dele e contribuir para o bom funcionamento da igreja. Amém, irmãos? É função do pastor, irmãos, não deixar que nenhuma ovelha se perca e saia do seu aprisco, independente da situação. Tem gente que acha que é ovelha e tem uma estrela na testa, quer ser melhor que os outros, e isso não acontece, irmãos. Ovelha é ovelha. Só que tem algumas ovelhas, irmãos, que precisam ser tratadas, e é a obrigação do pastor tratar essas ovelhas. Existem ovelhas que a sua lã, ela está embaraçada. Num aprisco existem ovelhas feridas, irmãos. Pode ser ferida do âmbito espiritual, ovelhas que têm problema no seu convívio familiar. Todos somos ovelhas, mas assim como na nossa família, as ovelhas entre si têm os seus filhotes, tem, né, o ovelha que faz, né, vou falar marido da ovelha. Existe uma família dentro do aprisco, e essa família às vezes tem os seus problemas, e é função do pastor identificar esses problemas. Mas o mais importante é que a ovelha deixe de ser tratada pelo seu pastor. Ele tem que permitir que o pastor ele venha e toque nas suas feridas e cure essas feridas. E isso muitas vezes, irmãos, isso vai gerar dor, isso vai gerar sofrimento, mas no final vai ficar tudo melhor, porque essas feridas vão ser saradas, essas feridas vão ser tratadas. E isso é função do pastor. Muitos de nós estamos perdidos em nossos relacionamentos. Às vezes achamos que vivemos uma vida a mil maravilhas, e não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós estamos vivendo uma vida assim, a Deus dará, né? Deus provém ajudar, Ele ajuda. E nós precisamos, irmãos, assim como eu falei, às vezes nós queremos ficar por cima, mas quem está por baixo, quem desce, irmãos, é aquilo que vai estruturar a igreja. A igreja precisa ser reestruturada. Nós precisamos ter bases fortes, irmãos. É como eu falei. Eu poderia estar falando uma outra palavra, uma outra mensagem para mexer com o coração dos irmãos, mas o interessante, irmãos, é que a gente saiba onde a gente está, a forma que a gente está, o que precisa fazer, o que precisa ser tirado, o que precisa ser limpo, e nós nos colocarmos à disposição, irmãos. Nós nos colocarmos à disposição. Eu reconheço a minha posição de ovelha, e eu quero ser tratado. Eu preciso ser tratado, porque o alvo da gente, irmãos, é ser salvo. O alvo nosso é alcançarmos a salvação do Senhor. A gente perdemos nossos tempos por tantas coisas aqui, queremos nos fundamentar aqui nessa terra, irmãos. E se o nosso objetivo é morar no céu, por que nos fundamentarmos aqui nessa terra? Por que correr atrás de tanta coisa aqui nessa terra, se o nosso objetivo maior está em morar com o Senhor nos céus? Então, quanto mais nós nos desarraigarmos das coisas aqui da terra, mais nós vamos nos aproximar do Senhor, mais nós vamos nos aproximar dos céus do Senhor. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, irmãos, a gente nem sabe por que vem, entra na rotina,
Às vezes a gente vem para a casa do Senhor. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, irmãos, sem saber por que vem. Qual que é o nosso alvo? Por que vamos para a casa de Deus? Nos arrumamos, mas perdemos o principal objetivo. A gente não sabe nem por que quer ir para o céu. Por que eu quero morar com Jesus no céu? Às vezes nós nos prendemos em algumas passagens, e tem uma passagem que nos fala da seguinte forma: os céus nos prometem ruas de ouro. Ah, irmãos, eu vivo uma vida tão sofrida, eu vivo uma vida assim tão penosa aqui neste lugar. Ah, eu quero ir morar no céu, porque lá no céu a Bíblia nos fala que tem ruas de ouro. É lá que eu quero morar. Nós perdemos o verdadeiro foco, que é Jesus, irmãos. Muitas vezes nós vimos para a igreja sem direção, sem objetivo. Ah, nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, mas perdemos o nosso foco principal, que é Jesus Cristo. Ah, eu vou para o céu, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para o céu. Mas não entende que o principal alvo é Jesus. E você quer ir para a igreja, você quer ir para o céu, mas não por Jesus, irmãos. Você quer ir para o céu porque você tem medo de ir para o inferno, porque a Bíblia nos fala que o inferno é um lugar de tormento. Ah, eu já vivo uma vida tão sofrida, será que eu mereço ir para o inferno, Senhor? Ah, não. Então eu vou vestir minha roupa e vou lá para a pista das ovelhas essa noite, porque eu preciso ir morar no céu, porque o inferno ele é muito ruim, e eu já vivo o inferno aqui nessa terra, então convém que eu vá morar no céu. Irmãos, o alvo principal é o noivo, e nós temos que focar em Jesus, o noivo, o eterno, o todo-poderoso, aquele que tem poder de mover os céus, aquele que tem poder de mover a terra em nosso favor, irmãos. Ele é o alvo principal. Jesus, irmãos, quando eu vi os irmãos se abraçando e orando, aquilo comoveu o meu coração, porque às vezes a gente quer grandes coisas, grandes movimentos, e Deus ele age na simplicidade dos atos, irmãos. Deus ele é simples, Deus ele é humilde de tal forma que ele se dispôs a descer dos céus, a se fazer ser humano, e a morrer por mim, a morrer por você na cruz. E ele foi como ovelha muda, irmãos, para o matadouro. E como eu falo, quando eu vi os irmãos se abraçando, eu lembrei de Jesus, irmãos. Ele na cruz crucificado, ele o bom pastor, irmãos, ele foi crucificado de braços abertos. E eu acredito que se ele pudesse, nesse ato de braços abertos, mas ele queria abraçar o mundo, ele queria salvar todos. E quando ele grita lá em cima daquela cruz, irmãos, olha que tremendo. Quando ele vira e fala assim: Pai, ele sendo crucificado, irmão, pelas suas ovelhas, foram as suas ovelhas que os crucificaram. Ele morto, ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido ultrajado, ele já tinha sido cuspido. E ele, irmãos, ele ainda de braços abertos, ele grita: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse grito, irmão, foi um grito tão poderoso, tão potente, que ele ultrapassou as barreiras dos tempos, irmãos. E até hoje ele alcança as nossas vidas. É o motivo de nós estarmos aqui hoje. Quando nos oferecem a Jesus, a gente lembra, a gente fantasia em nossa mente: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos ovelha. E a verdadeira ovelha, irmãos, ela escuta a voz do seu pastor. É igual eu falei, nós temos que nos direitarmos em nosso corpo. É o corpo aprisco das ovelhas. Nós precisamos, irmãos, entender a nossa função e fazer essa igreja funcionar, porque é desejo do coração do Senhor que essa igreja cresça, irmãos. E essa igreja vai crescer em nome de Jesus. Só que para isso acontecer, Jesus, irmãos, ele ficou 33 anos no seu ministério, e ele preparou os 12.
E ele alcançou o mundo, irmãos. E essa igreja pode alcançar o mundo. E eu quero te dizer nessa noite que a principal preocupação de Jesus não é se você está passando fome. A principal preocupação de Jesus não é se você está sofrendo. A principal preocupação de Jesus é almas que estão sendo perdidas, irmãos. Almas que estão sendo mortas, lançadas no inferno. E em vez de nós saquearmos infernos, o inferno, irmãos, ele está saqueando a igreja. Infelizmente, é triste falar, mas às vezes os nossos jovens dão mais ouvido à doutrina do mundo, aquilo que o mundo oferece, do que aquilo que é proposto aqui dentro da igreja. Mas isso é culpa deles, irmãos? Não. Isso não é culpa deles, é culpa nossa. Se a minha filha, se o coração das minhas filhas se detém no caminho do mal, é porque quando ela era criança, irmão, eu não ensinei o caminho que ela deve andar. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos, e ela se cumpre. E Deus, ele nos fala que ele zela por ela e faz-se cumprir. E nas palavras de Deus nos fala que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E eu creio, irmãos, eu tenho fé nessa palavra. Então não é culpa desses jovens. Você vê jovens morrendo, drogas, assassinatos, mortes. E o mais preocupante, irmãos, isso nem afeta o nosso ser mais. Isso não muda a nossa rotina. A gente vê todo dia, a gente lê os jornais, morte, assassinato, morte. A gente vê os filhos das trevas atuando, e nós não fazemos nada, irmão, para poder ajudar essas pessoas. E nós temos esse poder. Jesus nos dá esse poder de ajudar essas pessoas, e nós temos que fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. E eu continuo falando da função do pastor. É a função do pastor cuidar da área espiritual de cada uma das suas ovelhas. Mas é muito importante, irmãos, que, igual eu falei, a verdadeira ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. Você tem que confiar fielmente, você tem que ser prudente, mas você tem que confiar no seu pastor. Ele está aqui para te ajudar em tudo aquilo que você precisar. Você precisa crescer, você precisa mudar de vida, você precisa crescer na graça, você precisa crescer no conhecimento. Mas ele sozinho, ele não consegue fazer isso, irmãos. Nós temos que nos ajudar um ao outro. É um corpo, irmãos. Ninguém se move sozinho. Nós dependemos de Deus para nos mover. E nós temos que seguir a diretriz do nosso pastor. Aleluia. E Deus dá a ele, irmãos, através do Espírito Santo, sabedoria para entrar na sua família, para entrar na tua casa e perceber o que está acontecendo de errado, e dá a ele autoridade. Ele entra, igual ele já tem feito em várias famílias. Ele tem entrado, ele tem ajudado. O Espírito Santo tem usado a vida dele para fazer diferença, para resgatar essas famílias para os caminhos do Senhor. Famílias aqui se renderam aos pés do Senhor. Famílias aqui estão sendo cuidadas, irmãos. E nós precisamos nos colocar na nossa posição de ajudadores da palavra de Deus, de ajudadores da casa do Senhor. Nós precisamos mover céus, nós precisamos mover terra através do Espírito Santo de Deus, para que essa igreja cresça, irmãos. Eu ministro em nome de Jesus que essa igreja vai crescer. Ela vai crescer na graça, ela vai crescer no conhecimento, ela vai crescer na espiritualidade santa do Senhor, ela vai crescer também em números e em quantidade. Pai, essa igreja, ela há de fazer diferença aqui neste local. Ela há de alcançar pessoas, almas. Nós seremos, ó Pai, saqueadores do inferno, ó Pai. É o que nós precisamos em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes passamos por tantos problemas, irmãos, de ordem financeira. Está aqui o pastor para nos orientar. E ele, irmãos, às vezes nós cremos em alguma parte da Bíblia, mas não cremos em outras. E é função do pastor nos mostrar a nossa realidade. Às vezes ficamos habitolados em dívidas. Às vezes não conseguimos administrar o nosso bem da maneira que tem que administrar.
Aí você se diz assim: mas por que, Senhor? Eu um servo, eu uma ovelha, eu faço parte da noiva do Cordeiro e não consigo administrar as minhas finanças. Irmãos, num aprisco, o pastor, ele vive da lã da ovelha. O verdadeiro pastor, ele cuida da lã, e a ovelha tem que oferecer a lã para o sustento do aprisco. No modo natural, o pastor, ele vai lá e poda, né? Ele tosa as ovelhas, tira a lã e vende, e traz através daquilo ali, ele mantém um aprisco e traz mantimento, alimento, né, para o aprisco. Isso é palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso fielmente. Amém? Nós não podemos impedir que isso aconteça. Nós temos que fazer tudo direitinho, irmãos. Nós podemos falhar, mas existe um processo que tem que ser seguido, e ele tem que ser seguido à risca, porque quando a gente faz dessa forma, é quebrado todas as brechas. Não há brecha mais para o inimigo. Ele pode até vir contra nós, mas ele não tem poder. Quando ele não acha brecha, ele não consegue entrar. E não adianta, irmãos, você tem que ser fiel. É fiel em tudo. Quando a Bíblia fala 10%, é 10%, não é 5%, não é 3%, entendeu? É 10%. Você tem que crer que aquilo que está escrito aqui é verdade, e que Deus, ele vai te dar. Deus, ele não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Você dá 10%, você fica com 90%, e ele age em cima disso. E quando você pensa que não, você não está ficando, não é com 90%, não. Você está ficando com 150%, é com 110%. Basta a sua fidelidade, irmãos. Você tem que ser fiel. A igreja, o aprisco, ele precisa da lã para se manter. O pastor, irmãos, ele tem que ter folga para trabalhar com suas ovelhas. Agora me fala se um pastor que ele está tendo dificuldade de conseguir os alimentos, de arcar com as despesas, com os aluguéis. Irmãos, como é que ele vai ter paz no seu espírito para preparar um bom alimento, um alimento farto, um alimento, né, que vai trazer vitaminado, que vai nos manter forte, que vai nos manter da presença de Deus? Nós temos que dar folga para os nossos pastores, para que eles tenham liberdade de mover, de agir. Eles não têm preocupação com esse tipo de coisa, irmãos. Já é tanta coisa que preocupa a cabeça deles. Imagine mais esse tipo de coisa. Então nós temos que entender isso e abraçar essa causa, irmãos, e crer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto aquilo que nós precisamos e pensamos. E ele é fiel, irmãos. Você pode abraçar essa causa, que ele é fiel. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele vai te prosperar. Mas nós precisamos entender e dar folga para o nosso pastor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. O pastor, irmãos, ele tem a habilidade de identificar as suas ovelhas. Só que na igreja tem ovelhas que se dificultam a ser identificadas. Nós não sabemos se somos ovelhas ou se somos bodes. Se viemos para poder ajudar ou para ficar atrapalhando. Se você pegar um bode e colocar ele dentro do aprisco com as ovelhas, irmãos, o bode, ele é atentado, ele não dá sossego para as ovelhas, acaba com a paz aqui naquele lugar. E às vezes, irmãos, tem ovelhas que querem vestir essa fantasia de bode, quer atrapalhar, não permite o pastor cuidar, zelar, limpar aquela sujeira, irmãos. Quando eu falo limpar sujeira, é em todos os aspectos, principalmente esses espirituais. Às vezes, irmãos, tem sujeira no nosso interior que precisam ser limpas, e nós temos que ter uma afinidade com o nosso pastor para poder explicarmos esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós temos dificuldades, e essa dificuldade, ela é real, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui,
Vocês não precisam se assustar. Mas existem pessoas aqui, existem ovelhas aqui que têm dificuldade na sua área sexual. Existem ovelhas aqui que têm dificuldade na sua área sentimental. Pessoas impulsivas, pessoas compulsivas. E não tem coragem de se abrir com o seu pastor, se mulher com a pastora, se homem com o pastor, e fica vivendo uma vida de bode fantasiado de ovelha, porque não se permite limpar. Ele tem aquela compulsão e ele não consegue se controlar. Às vezes tem gente que pode achar engraçado, mas existe isso no nosso meio, irmãos. Pessoas, a gente precisa se deixar tratar, a gente precisa deixar o Espírito Santo entrar no nosso meio e ele nos ajudar a ser liberto desse tipo de situação. Nós temos que colocar como ovelhas aptas a herdar o reino dos céus, irmãos. Nós temos que entender que em pleno domingo, no horário de verão, uma hora dessa, irmãos, a gente não precisa, podia estar em casa, a gente não precisa ficar perdendo tempo aqui. Se for para vir por vir, se você já fez o mais difícil, irmãos, você já se dispôs a sair da sua casa em pleno domingo para poder vir aqui. Então o mais fácil é aceitar a correção. Eu tenho dificuldade mesmo, pastor, eu não consigo me controlar, eu não consigo ser dizimista, eu não consigo ser fiel à igreja, eu não consigo ser um crente fiel, eu tenho as minhas compulsões, eu tenho os meus desejos, mas a palavra nos ensina a controlar todos eles, irmãos. E muitas vezes são coisas simples que precisam ser feitas para que nós possamos nos colocar como ovelhas aptas a herdar o reino dos céus. Eu quero fazer vocês entenderem que o objetivo maior aqui, irmãos, é você ser salvo. Nós temos que ser salvos. Você vir aqui por vir não tem graça nenhuma, irmãos. Você fazer tudo que você faz à toa. Imagina Jesus voltar. A gente está falando aqui, irmãos, mas Jesus pode voltar agora. Imagina Jesus voltando aqui e aí a porcentagem ficando e falando: gente, eu vim aqui, eu estava tão próximo da salvação, mas eu perdi a salvação. E as pessoas que ficarem, irmãos, elas vão saber que Jesus voltou, elas vão saber o que vai acontecer com elas. Se hoje, irmãos, nós somos salvos pela graça, Jesus ele veio, ele falou assim: morrer por alguém é muito difícil. Então eu sei que, eles não vão conseguir fazer isso. Então eu vou vir com a minha graça, eu vou alcançar aquelas pessoas, o meu Espírito Santo, eu vou trazê-las de novo para mim. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, houve um desligamento, houve uma queda. Jesus veio para, houve uma quebra de aliança, uma quebra de compromisso. E Jesus veio e restaurou essa aliança, ele restaurou esse compromisso. E é só ele que pode trazer, e não há como chegar ao Pai senão pelo Filho. Ele é o único caminho. Ele é que faz o intercâmbio entre nós e os céus. É ele que leva lá: Pai, compensa eu esperar mais um pouquinho. Eu vejo Jesus de pé, irmãos, nos céus, doido para poder vir buscar a sua igreja. Mas nós estamos atrasando a volta do Senhor, irmãos. Se nós temos o desejo de morar nos céus, nós temos que fazer a nossa parte. E assim, irmãos, nós temos que completar a obra do Senhor em nossas vidas. E Jesus, ele vem, aquele povo, ele sabe assim, eles não vão ter essa coragem de morrer por mim. Então, irmãos, ele saiu do seu trono de glória. Isso é muito tremendo. Ele saiu de todo o seu poderio, e ele amou, irmãos. Eu vou usar um exemplo figurativo para você entender. É como o leão, ele é o leão da tribo de Judá, e nós somos ovelha. E o leão, irmãos, de uma forma assim sobrenatural, ele apaixonou pela ovelha. Geralmente a gente vê leão querendo caçar a ovelha, ele não. Ele se apaixonou, e ele se dispôs a defender, e ele se dispôs a morrer, irmãos, por você que é a ovelha dele. E ele foi, ele se abriu mão de tudo e morreu, irmãos. E através dessa morte nós somos resgatados para o Senhor. E a graça de Deus, ela invade o nosso coração, irmãos, e nos move. E, irmãos, é uma coisa sobrenatural. Às vezes você está assim, tanto problema, tanta luta que a gente enfrenta no dia a dia. A gente fala: Deus, é o que eu falei,
O pastor ele precisa de folga, irmãos, para fazer a obra do Senhor. E às vezes, ó Deus, é tanta luta, é tanta dificuldade que você passa, que você chega assim diante de Deus e começa a chorar: Senhor, eu não consigo, eu preciso de uma folga, Senhor. Ele vem e fala assim: a minha graça te basta. E o Espírito Santo toma você naquele lugar, você começa a falar em línguas. Quando pensa que não, você estava no inferno, irmão. Daí Deus ele vai lá e faz, ele cumpre aquilo que ele te prometeu. Ele te tira do império das trevas, irmãos, e ele te transporta para o reino do Filho do seu amor. Irmão, sabe como que é uma vida de crente? A cada dia, eu vou dar um exemplo meio grotesco aqui, mas essa é a nossa realidade. Eu conversando com uma pessoa que ela fazia parte dos Alcoólicos Anônimos, eu virei para ela e perguntei: como que é a sua vida? Como é que você consegue? Como que é o processo de libertação lá no AA? Ela falou assim, ela conversando comigo, ela falou assim: ó, é o seguinte, irmãos, ninguém lá, uma coisa que fica embutida em nossa mente, ninguém lá é liberto, ninguém lá foi livre de nada. Deus nos dá o dia e nos dá a noite. E quando eu deito na minha cama à noite, sem ter ingerido bebida alcoólica nenhuma, eu chego diante de Deus e agradeço a Ele por mais, Senhor, obrigado por mais um dia, eu ter conseguido ficar o dia inteiro sem ingerir nenhuma bebida alcoólica. E o Senhor me fez vencedor. E dia após dia, eles nunca, irmãos, eles se consideram libertos. É luta após dias. E nós somos assim também, irmãos. A cada amanhecer é colocado em nossa frente assim o céu de um lado e o inferno do outro. Vocês concordam comigo? Tem dia que parece ser vivo o inferno, tem dia que parece ser vivo o céu. Mas eu quero te dizer que a escolha é sua, viver sempre, cada dia, os céus e largar o inferno de lado, porque você tem um livre-arbítrio. E assim como esse homem, ele fala cada dia, né, ele se dispõe a viver, a ficar o dia sem beber, sem pecar, né? Nós também temos que nos decidir pelo céu. Hoje eu acordei, Deus, eu agradeço ao Senhor por mais um dia, que neste dia o Senhor venha me dar força, irmãos, para resistir ao inferno. Não existe ninguém salvo não, irmãos. Eu concordo com aquele homem, não existe ninguém liberto, não existe ninguém salvo não. A cada dia a Bíblia fala que nós temos que nos converter. O que é converter, irmão? Quando a gente está tirando carteira de motorista, faz uma conversão à direita, faz uma conversão à esquerda, né? Segue reto. É converter, irmão. A conversão, ela é dia após dia, né? Nós temos que sair, desviarmos, né? A Bíblia fala que nós devemos sair, fugir, né, da aparência do mal. Então nós temos que nos desviarmos. E a conversão é dia após dia. O Espírito Santo, ele, à medida que nós nos desviamos do mal, ele se aproxima. Quanto mais nós nos desviamos do mal, mais o Espírito Santo se aproxima de nós. E a alegria, irmãos, e é aquilo que eu conversando com aquele senhor, ele falou comigo assim que ele não se considera liberto, mas que ao decorrer do tempo vai ficando mais fácil ele se manter sem aquela bebida, mas que ele não pode vacilar em momento nenhum, porque é aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia é que vai nos dando base, irmãos, para enfrentar o dia seguinte. Então quando você tem tempos e tempos, você tem que vigiar para você não cair de novo, mas você já tem uma base. A tristeza maior, irmãos, é que quando você está dentro de uma igreja, por isso eu chamo a atenção de vocês hoje para isso, né? Para você entender, não venha na igreja por vir, irmãos, não venha por vir. A Bíblia, irmãos, ela te oferece centenas de promessas que pode melhorar a sua vida aqui neste planeta. É bobeira sua vir aqui, irmãos, e não tomar posse dessas promessas a seu favor. Vim por vir, irmãos. Existem pessoas aqui capacitadas, irmãos. Tem pessoas aqui que eu fico admirado, que às vezes a gente vai conversando, fala, gente, eu não imaginava que essa pessoa tinha tanta sabedoria, e que no momento certo Deus vai usar essas pessoas, irmãos, e as pessoas, elas vão nos ajudar. Eu preciso de ajuda, muita ajuda. Pela misericórdia de Deus,
e através da oportunidade do pastor, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Mas tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, está vindo sobre mim como uma espada de dois gumes, está penetrando no mais íntimo do meu ser e está tratando comigo, irmãos. Eu espero em nome de Jesus Cristo que esteja movendo o coração de vocês também. É uma coisa assim, meio que teórica, mas é a realidade. A gente precisa, às vezes, irmãos, dar uma pincelada no racional, porque para a gente entender o que, tipo assim, é soltar uma bomba no nosso meio, para que dar uma explosão, para chamar, fazer uma coisa diferente, para chamar a atenção nossa, para a gente não viver por viver, irmãos. Eu estou aqui, eu vou pagar o preço, mas a promessa da salvação é algo grandioso, irmãos, é algo sobrenatural. E quando nós buscamos ao Senhor de verdade, em espírito e em verdade, nós conseguimos alcançar um patamar de vida com Deus que sobressai todas as coisas. Às vezes tem pessoas que você chega perto dela, como diz, o pau está quebrando, falta tudo na casa dela, falta tudo. Mas você vê uma alegria, irmãos, na vida dessa pessoa, que fala, meu Deus do céu, eu tenho tudo lá em casa. Essa pessoa não tem nada, mas ela é mais alegre do que eu. Que alegria que é essa, Senhor? Essa alegria, irmãos, é a alegria do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que entra, irmãos, e nos ajuda e faz com que a pessoa que não tem nada, às vezes, ser mais feliz do que uma pessoa que tem tudo. Prosperidade, irmãos, não quer dizer riqueza, não. Prosperidade quer dizer ausência de necessidade. Se você tem dinheiro, mas se você não tem alegria, você não é próspero. Se você tem alegria, mas lhe falta recurso financeiro, você não é próspero. Se te falta alguma coisa, irmãos, você não é próspero. Prosperidade de Deus, irmãos, é a ausência total de qualquer necessidade. É essa prosperidade que a Bíblia fala. E nós podemos alcançar isso, irmãos. Muito bom que você consiga as coisas na presença de Deus. E nós precisamos fazer dessa forma, e entender, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz. Ele sim é o bom pastor. Eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui agora, Jeremias capítulo 9, irmãos, porque a gente tem que falar, porque coisas vão acontecer, coisas boas e coisas ruins, e é parte nossa, faz parte de nós colocar todas as pessoas cientes das coisas que vão acontecer. Jeremias capítulo 9, versículo 23, irmãos. Amém? Em diante. A palavra de Deus, irmãos, ela é real. Tudo que a gente leu aqui, creia, peça a Deus. Se você não tem fé, peça a Deus para aumentar a sua fé, que Ele aumenta. Jeremias capítulo 9, versículo 23, Pai. Jeremias capítulo 9, verso 23. Amém? Deus, Ele é fiel, irmãos, e Ele zela pela sua palavra, e Ele faça cumprir. Toma posse da palavra do Senhor. Ele nos diz da seguinte forma: o conhecer, o subtítulo fala da seguinte forma: o conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, irmãos. Irmãos, essa palavra é dura.
Você ser incircunciso de coração. O Senhor, irmãos, o único lugar que Ele quer atingir na sua vida é o seu coração. Aleluia. Você ser incircunciso, irmãos, de coração. Quando Ele fala que Ele vai trazer justiça e juízo e castigo sobre a justo e injusto, irmãos, Ele não vai perdoar ninguém. Se você... Ele é muito bom, irmão, mas Ele é justo. E Ele nos dá a oportunidade. Ele fala uma palavra assim, palavras tão pesadas, irmãos. Peça a Deus para te dar o discernimento no seu coração. E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, irmãos. Nós somos a casa de Israel. Nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós temos que circuncidar os nossos corações ao Senhor. Nós temos que fazer algo, irmão. Circuncidar-se é tomar posição. É igual eu estou te falando. Os filhos de Israel, eles eram circuncidados quando nasciam. Os judeus, irmãos, para tomar posição certa, correta diante da casa do Senhor. E é aquilo que eu falei, irmãos. Nós precisamos ser circuncidados pelo Espírito Santo do Senhor. Vai identificar, irmãos, quando a palavra fala nós somos incircuncisos de nossos corações, é porque nós não decidimos. Nós estamos aqui, nós somos Israel de Deus, nós fazemos parte do arraial aqui, mas o nosso coração está longe, irmãos. Nós não nos decidimos ainda a favor do Senhor. Nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus, mas Ele não entrou ainda no nosso coração, irmãos. Ele está à porta. Ele não entrou, irmãos. Quando você faz o ato de circuncidar-se o seu coração, não é o crepúsculo do pênis que era feito, né, que é feito com os judeus até nos dias de hoje, não, irmãos. Ele vai além. Ele fala em circuncidar-se o seu coração. É marcar, irmão. Tem que ter a marca de Cristo nos seus corações. Abra os seus corações, irmãos. Convida Ele. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já convidei a Ele. Mas as suas atitudes condizem com quem está morando no seu coração? Porque se você aceitou Jesus e é circuncidado de coração e continua pecando, continua aprofundando-se no mal e não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja e não tem compromisso com o seu pastor, vou falar uma coisa simples, irmãos. O culto começa às 19 horas. Quando o culto começou, irmãos, não tinha metade das pessoas que tem aqui. O culto, igual eu falei, ele não é para mim, ele não é para o pastor. O culto, irmãos, é para o Senhor. Você já se dispôs a vir para a igreja, irmãos. Custa a se organizar para você vir na hora certa. Você vai cultuar os reis dos reis, o Senhor dos senhores. Às vezes o Eterno está lá nos céus buscando que alguém chame a atenção dele. Ele está com uma chuva de bênçãos para derramar sobre nossas vidas. Mas ele tem o horário certo, irmãos. Ele é fiel, ele é justo. E ele gosta que a gente seja fiel nas mínimas coisas, irmãos. Vamos, irmão, vamos nos organizar. Você já faz o mais difícil, que é vir. Não é difícil se adequar, irmão. Basta nós se dispormos. Às vezes, igual ele fala, você vem na casa de Israel. Você faz parte do arraial. Mas seu coração ainda é circuncidado. Você precisa da marca de Jesus, irmãos. Eu não tenho nada para te oferecer. O pastor Cal não tem nada para te oferecer. Só Jesus, irmãos. Ele é o dono da vida. Ele pode escrever seu nome realmente no livro da vida. Ele pode te circuncidar nos céus. Vem, irmãos, vale a pena. É um preço muito bom. É só quando Jesus voltar que nós vamos entender isso, irmão. A revelação da salvação de Deus. Aquilo que Jesus ele passou na cruz, irmãos, não é em vão. Existe uma realidade total sobre todas essas coisas. Ele criou céus e terra, irmãos. Ele detém todo o domínio. Ele detém toda a sabedoria. E Ele define, irmão, todas as coisas. Qual que é a sua teoria de vida, irmãos? Você não nasceu por nascer. Tem gente que tem várias teorias. Teoria do Big Bang. Irmãos, a teoria de Jesus é a salvação. A teoria de Jesus, houve uma queda. Ele veio e restaurou essa queda. Houve quebra de aliança. Ele veio e restaurou a aliança. Jesus ele veio para consertar, irmãos. Ele veio para nos arrumar. E nós temos que nos dispor a fazer essas coisas, a se entregar realmente nos braços do Senhor.
a tomar posição e convidar, irmãos. É real. A Bíblia nos fala sobre dons do Espírito Santo. É igual eu falei na pregação passada, o nosso maior inimigo não é Satanás, irmãos. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo, irmãos, é a ignorância, de não saber aquilo que a palavra de Deus nos oferece e de tomar posse disso. É um mandamento, é a herança do Senhor. Jesus veio e selou com seu sangue essa herança. Toma posse, lê, irmãos, medita dia e noite na palavra, compensa. Isso é melhor que trabalho, isso é melhor que serviço, isso é melhor que riqueza, isso é melhor que lazer, irmãos. Aprofunda-se. Oh Deus, até hoje eu vim na igreja só por vir, eu não busquei a tua presença real, eu não senti lá bastu e cantore xereme canto e a neves, a verdade do Senhor no nosso meio. Eu não senti a manifestação do teu Espírito Santo. Mas a tua palavra me fala que eu posso profetizar, a tua palavra me fala que eu posso falar em línguas. Eu quero isso, Deus. Eu preciso disso em minha vida, Deus. O Senhor promete, então faça cumprir na minha vida. O que eu tenho que fazer? Lê, medita, segue, irmão. Segue a instrução do Senhor. E Ele vai vir, irmãos. Ele vai encher a sua casa, Ele vai encher a sua família. Aí aonde havia discórdia, aonde havia briga, não vai haver mais. E você não vai entender por que isso está acontecendo. Aí a luta, irmãos, que era tão pesada, de repente não está tão pesada mais. Porque o fardo que Jesus te dá, ele é leve, irmãos, e é suave. E você fica sem entender. E não busca essas coisas, irmãos. Busca, não perde o seu tempo. Não vem para a igreja à toa. Abraça a causa do Senhor. Se posiciona no exército de Deus, irmãos. Não faça o Senhor se enojar de você. Não fica no meio, porque os mornos serão vomitados pelo Senhor. Toma posição de guerreiro. Você pode ter uma vida plena, você pode ter uma vida saudável, e você pode morrer saudável também, porque igual o apóstolo Paulo falava, viver é ganho, morrer é Cristo. Morrer é ganho, viver esqueci, tão branco, confundi a palavra. Viver é ganho e morrer é lucro, né? É isso, irmãos. Nós podemos ter vida alegre com Deus, nós podemos ter morte alegre com Deus, porque quando nós morremos em Cristo, nós sabemos para onde que nós vamos. E é muito triste, irmãos, nós perdemos a nossa salvação estando dentro da casa do Senhor. Se eu pudesse, irmãos, dar um tema a essa palavra que foi pregada aqui nessa noite, eu acho que não tem tema melhor do que esse que eu vou dar. Perdendo Jesus no templo, perdendo Jesus no aprisco, perdendo Jesus na sua própria casa. Nós estamos na casa cujo dono é Jesus Cristo, e nós não o vemos, nós não o enxergamos, nós não temos afinidade com Ele, porque se tivéssemos, teríamos uma conduta diferente. Amém, irmãos? Aleluias. E para eu encerrar, irmãos, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em... Só um momento. Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu fiquei feliz, irmãos, porque eu vou conversar uma coisa aqui. Eu não sei se o pastor Joel sabe, mas eu consegui. Deus derramou um amor no meu coração pela vida desse homem, irmãos, que esse homem tem tanta sabedoria e eu gosto tanto dele. Aí quando Deus me aprova em Joel, eu fiquei tão feliz de poder ler, né, a passagem de Joel. E nos fala da seguinte forma: a promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Amém. E agora eu convido os irmãos em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Por que eu estou fazendo isso aqui, irmãos? Eu estou mostrando para vocês que tem gente que fala assim: ah, está falando isso no Velho Testamento. Estou mostrando para vocês que o Novo Testamento está confirmando o Velho Testamento, e que nós temos lá em Joel, irmãos. Lá em Joel, nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? E eu passo a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não é a mesma coisa, irmãos? E os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Irmãos, toda vez que você mostra um problema,